Olá, senhores, como estão? Tenho certeza que estão bem. Hoje vamos debater aqui umas questões muito importantes em relação a esse processo que está em andamento, parece que não tem fim, essa guerra na Ucrânia. Hoje não, na verdade ontem, eu fiz um artigo no Área Militar, no site Área Militar, defini algumas fases que a Rússia ela está entrando, já entrou e vai entrar em algumas fases importantes e que eu até cogitei, que são fases até chegar no último patamar, que é o patamar da guerra nuclear. Então, todas as vezes que a gente vem, conversa aqui no vídeo, publica um vídeo de análise como este, parece que a situação ela está cada vez pior, né? É uma coisa assim que às vezes a gente está retratando questões mais leves de domínio de controle, transporte, logística de armamentos e de certo modo vem uma explosão aí de informações, de batalhas na Ucrânia que de repente já estamos em uma fase mais avançada do que aquela que a gente já havia analisado que a Ucrânia e a Rússia estavam, mas que na verdade tudo aquilo que a gente estava pensando, na verdade já não estava mais, e a fase ela é muito mais avançada do que parece. Enfim, por isso que eu falo, quem define que que a guerra ela está terminando ou ela está se iniciando para uma fase de negociação, está errado, porque as partes ela tem uma complexidade tão grande que de um lado tem a Ucrânia com uma OTAN, uns Estados Unidos, um Reino Unido enorme ali, providenciando auxílio de segurança, auxílio bélico, auxílio alimentício, auxílio em tudo. Do outro tem a Rússia, que até então estavam falando que ela estava morta, que ela já estava entregando os pontos, que mesmo após a anexação velada ali por Putin nas áreas anexadas, a Ucrânia continuou. Aí todo mundo falou, olha, a Ucrânia continua atacando as áreas, vejam só, mas a Rússia não fez nada, a Rússia está quieta, ela está morta, está perdendo, a economia está em ruína, não tem mais armamentos, está pedindo ajuda para a China enviar mísseis, enviar equipamentos. Pessoal, a Rússia é a maior exportadora de materiais bélicos para a China e Índia. O que isso retrata aqui? Não estamos brincando aqui com informações. Quem julga isso são indivíduos que estão criando narrativas para você ficar de um lado. Não estou aqui ficando do lado da OTAN, não estou aqui ficando do lado da Rússia, da Ucrânia. Estou aqui para analisar os fatos e trazer informações aqui de qualidade para os senhores aqui terem o norte para pesquisarem, para entenderem, realmente isso é o que está acontecendo, eu acho que o jogo vai ser, de certa maneira, deste lado, vai se direcionar para este, será que essa fase já está se iniciando? Não, agora vai ser uma fase de procuração. Eu estou dando respaldo para os senhores buscarem e interpretarem. Não sou o rei da verdade aqui. Não sou indivíduo, um indivíduo que está analisando os fatos, que está colocando na mesa, que é o cara da verdade. Jamais vou xingar um indivíduo que está criticando o meu trabalho de forma construtiva. E jamais vou criticar aquele indivíduo que tem aquele canal, que tem aquele site, que está colocando as informações de forma grotesca, de forma leviana, xingando. Jamais faria isso. Porque o mundo tem espaço para todo mundo. Não vou discutir com Stolen Valor, não vou discutir com indivíduos que acham que são militares, com indivíduos que são isso, são aquilo. Eu não vou discutir. As informações aqui presentes, elas têm uma conformação
muito volátil, elas mudam as informações. E o mapa, a guerra na Ucrânia, ela muda de certa maneira que a gente não tem um controle do que vem pela frente. É muito perigoso definirmos isso. Então, tudo que vem de informações de um lado para o outro, a gente tem que avaliar. Porque são narrativas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Rússia invadiu, ela é responsável. A Ucrânia, ela tem avançado nas fronteiras, atacado separatistas, é responsável. Enfim, é um jogo muito, mas muito complexo. E vamos analisar de forma muito rápida, porque as informações já foram passadas aqui no canal Área Militar através de vídeos e também nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, no nosso Telegram, enfim. Vocês podem estar acessando lá pelo @areamilitaroff. Tem muitas informações lá. Então, de certo modo, eu vou aqui exemplificar as fases que eu coloquei nos artigos anteriores no nosso site. Seu site também. Vocês podem comentar, podem fazer críticas construtivas. Vamos lá, pessoal. Estou aqui no site Área Militar Off. Este artigo que eu quero conversar com vocês. O que aconteceu com a ponte destruída na Crimeia controlada pela Rússia? Míssil caminhão-bomba. De fato, né? Tudo indica que foi um caminhão-bomba que explodiu na ponte, ali no finalzinho do trecho, que fica mais no mar de Azov para a Rússia e não para a Crimeia. Pelas imagens de segurança da ponte, realmente esse caminhão ele explodiu, provavelmente os explosivos plásticos, explosivos estavam em compartimentos mais internos, como nos tanques de combustíveis ou outros reservatórios mais internos, que a inspeção da Polícia de Trânsito lá no início da ponte não conseguiu identificar. Por quê? Não tinha nada, o caminhão não estava carregando nada. Estava carregando uma bomba, só que no compartimento mais interno. Então, eu quero pular para este ponto importante que eu vou definir aqui para vocês, que são as fases. Vamos lá. Claro que após a ponte ser destruída, o tráfego de veículos foi retomado, e isso no mesmo dia. Isso mostra realmente a potencialidade logística e de pronto emprego do Ministério de Infraestrutura, de Trânsito da Rússia em fazer logística para não permitir que haja uma redução de fornecimento de equipamentos, enfim, de vários suprimentos para os militares lá no beligerante, na Ucrânia. O que isso, certamente, se realmente tivesse um dano físico permanente ali na região, a Ucrânia teria semanas ali de vantagens. Teria semanas, não vou mentir, aqui ninguém, né? É claro que a Rússia poderia fazer uma logística de outra forma. Aqui que eu quero colocar para vocês. Rússia nomeia novo comandante na Ucrânia, mais linha dura e sem piedade. O que aconteceu quando a ponte foi destruída? A Rússia foi lá e nomeou quem? Nomeou Sergei Surovikin, que é um general da Força Aérea Russa. Linha dura sim, um indivíduo com uma grande experiência de combate e um indivíduo que ele tem uma estratégia muito diferente dos outros indivíduos que eram composto por como se fosse um conselho ali da guerra na Ucrânia, que agora ficou direcionada para um general. Isso significa o quê? Mais perigo para a Ucrânia, porque as decisões elas estão sendo tomadas por uma só cabeça. Antigamente, elas estavam sendo tomadas por conselhos que estavam ali fomentando Putin a dar as informações do que pode ser realizado e o que não pode, que vai dar ampla vantagem, que vai dar desvantagem. E isso não estava dando certo. Putin viu que não estava dando certo. O que ele fez? Nomeou, depois do ataque à ponte. A gente já tinha o Moskva, o navio que a Ucrânia havia destruído no Mar Negro, que era aquele navio mãe, né? O navio que era a porta de entrada para a frota do Mar Negro da Rússia, muito importante, era um símbolo, e dizem que
Putin ficou muito, mas muito chateado quando o navio foi afundado. Dizem que foi um míssil de cruzeiro Netuno de fabricação da Ucrânia. Então Putin ficou devastado com isso. E porque ele ama a Marinha Russa, ele é apaixonado pela Marinha Russa. Então a questão do Moskva, a questão de Kharkiv, que foi retomado para a Ucrânia, que avançou até a região de Nimã, agora a ponte da Crimeia, Putin falou: chega, agora a gente não brinca mais. E ele tinha anexado essas áreas. Então, essa mudança segue a demissão relatada no início desta semana dos comandantes de 2 a 5 regiões militares. Este é o Sergei Surovikin, linha dura da Força Aérea Russa. É um cara que vai concentrar toda a estratégia de guerra ali da Rússia. E eu acredito que agora a situação vai ficar muito complicada para os ucranianos, que não param de se mobilizar para as frentes de Donbas. Está ali em região de Donbas, a região de Donetsk, recuperando territórios, subindo ali para a região norte de Luhansk, conseguindo algumas questões ali de Limã, Kremina. Enfim, a Rússia ela está recuando em certas partes. E o que eu quero também detalhar? Que a Rússia ela Moscou solicitou que todos os seus civis, parcialmente seus civis nas regiões que estão em disputa, Kherson, Zaporizhia, Melitopol, Donbas, evacuem. Os militares comecem a evacuar esses civis de forma parcial. Por que parcial? Porque precisa ser progressivo, não tem logística para todos. É igual a mobilização de reservas, não tem a logística para todos. Tem uma ordenação, tem uma organização. Então, nesse momento, a fase, ela era o quê? De trocar o comando. 3 fases, trocar o comando. E a Rússia já fez. Sofreu um ataque, mesmo anexando a região, sofreu um ataque. O que o Putin falou anteriormente? Falou que se realmente acontecesse qualquer ataque, estaria atacando a imagem, o território, a constituição da Rússia. E a guerra, a operação que ele fala, não seria mais uma operação, seria guerra total. Então, ao meu ver, a nova fase já começou com a nomeação e a nova fase de guerra total que eu havia colocado em vídeos anteriores e analisado aqui no Área Militar, já se consolidou e já está ativa. Então temos 2 questões aí. A guerra já está ativa por toda a Ucrânia, só que Putin não falou isso ainda, porque alguma coisa está por vir. Segundo, ele trocou o comando das regiões anexadas, e agora vem a segunda fase que eu quero colocar para vocês. Trocou o comando, agora vem o quê? A fase de ataque, ou seja, a fase de uso de armas, artilharias, uso de armas convencionais nas principais infraestruturas da Ucrânia. O que aconteceu hoje, pela manhã, segunda-feira, 10 de outubro? Kiev foi tomada por bombardeio, mais de 80 bombardeios, mísseis, bombas, caças. O que dizem até que a Marinha utilizou navios lá no Mar Negro, que enviou mísseis nessas áreas, infraestruturas de água, de energia, só não colocou ataques em usinas nucleares, que poderia fazer, de certo modo, que seria muito devastador para a Ucrânia, e para os civis, e para o mundo. E atacou regiões centrais, logística, rodoviária e ferroviária. Vejam só, a Rússia havia divulgado, o Ministério da Defesa havia divulgado que o navio de guerra, que não foi identificado e nem a sua localização, atacou, enviou vários mísseis numa saraivada de mísseis, que provavelmente tais mísseis, que segundo Moscou foram testes, mas esses mísseis com certeza atingiram áreas na Ucrânia. Nós não temos aqui, por exemplo,
artilharia de longo alcance, de lançadores, né, de longo alcance, de médio alcance, que atingem mais de 100 quilômetros da Rússia. Não temos relatos disso. Dentro da região de Donbas, dentro da região em disputa. Nós temos o quê? Equipamentos como Zircon, mísseis Zircon, Kinzhal, outros equipamentos com mísseis e bombas que podem ser guiadas por satélite e lançadas de navios, lançados de equipamentos, veículos terrestres. E esse teste já é uma definição, automaticamente uma definição, que a Rússia atacou territórios através de navios, mísseis, como ela já fez na Síria. Então, uma fase muito perigosa, que foi um recado. Putin, ela deu um recado ali para a Ucrânia, que não ataquem, parem imediatamente de atacar as áreas. Por quê? A Crimeia, a ponte da Crimeia, é muito importante, é um símbolo para a Rússia, onde indivíduos passam férias na Crimeia, a logística ali da guerra passa ali na Crimeia. E ele ameaçou, falou, Ucrânia, ou vocês aderem ao meu alerta, ou vocês vão ter chumbo grosso. Por quê? As duas fases já iniciaram. A primeira já foi, que é o comando trocado. A segunda, que é o início de uma guerra, que foi guerra, não é mais operação, início de uma guerra através de armas convencionais. E qual que é a terceira, que ao meu ver, a terceira e última, até chegar a esse ponto, realmente é um caminho longo, mas até chegar a esse ponto, a terceira fase, qual que é? O uso de armas táticas nucleares. Então estamos na segunda. No início, Kiev, como vocês podem ver aqui, eu havia relatado tudo no Twitter, no nosso site, Kiev estava sob ataque. Kiev estava sob ataque. Inclusive, o consulado alemão também sofreu ataque. Ah, mas agora a Alemanha vai entrar em guerra? Não vai entrar em guerra. Porém, já ajuda na guerra. Ajuda a Ucrânia, é claro, com armamentos, tudo. E vejam só as áreas. Lviv, Zitomir, Ternopil, Kiev, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia. Foi um show, uma saraivada de mísseis. E como que a Rússia, nesse momento, ela está enfraquecida, ela está morta. Isso é narrativa, gente. Temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade. Não sei se o Ocidente fala isso para aliviar as costas, essa pressão inteira sobre Zelensky, ou Zelensky é muito inocente em acreditar nisso, ou o próprio Zelensky também fomenta isso para com os seus militares, para melhorar o moral e tentar suprimir esse avanço da Rússia. Então realmente é um jogo muito forte de narrativas aí, só que a realidade é essa, gente. A Rússia, ela pode sim usar o seu poder no Mar de Azov, no Mar Negro, na região do Mar Norte, ali do Alasca, na região do Alasca, da Sibéria, pode utilizar mísseis atacando a Ucrânia facilmente. Mísseis com uma potência de mais de 3 mil quilômetros de distância, que pode atingir seus alvos. Estamos falando também de equipamentos hipersônicos que não conseguem ser identificados por equipamentos de defesa antiaérea. Então, senhores, isso é o que eu queria colocar para vocês. Realmente a situação ela está muito delicada. A segunda fase ela já começou. Tem um grande passo, um grande caminho até a Terceira Guerra, até a Terceira Guerra Mundial, né? E até a guerra nuclear com armas nucleares táticas da Rússia. E como havia dito para vocês, não posso colocar e nem afirmar nada, porque ontem a gente estava conversando sobre uma coisa, hoje mudou completamente. Quem não está entendendo a situação, a complexidade do caso, ainda não entendeu a gravidade. Precisa analisar, precisa estudar. Pessoal, espero que tenham gostado. Dá um curtir no vídeo, compartilha com amigos, comente ali no comentário do vídeo o que acharam,
quais as próximas fases que vocês acham que vai acontecer, o que o Putin vai fazer, o que o Zelensky vai fazer. Deixem aí nos comentários para que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse conteúdo e ele recomenda mais vídeos desse tipo para outras pessoas que não são inscritas aqui no canal. Também convido vocês a entrarem no Instagram, no nosso Twitter, pelo @areamilitaroff, curtirem, seguirem lá nosso canal e também, se possível, doarem qualquer valor para nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Vocês viram que no sábado ficamos totalmente sem monetização no nosso canal. Sábado, domingo, foi terrível. Foi global esse problema. Foi muito grave o que aconteceu. Então, qualquer doação por Pix vai ajudar muito o nosso canal. Muito obrigado até o momento.